Olá, amigos e amigas. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o William Ramos da Silva, do curso de Direito, aluno do primeiro semestre e faço parte aí do Centro Universitário Anhanguera. E aproveitando-se de um trabalho o qual eu fiz quando eu era, no caso, estudante de geografia de um outro curso, numa outra instituição, né, aproveitando-se da proposta do professor Leandro Panzuto, né, eu, no caso, elaborei um resumo expandido, cujo título diz respeito ao processo de roedura do continente africano e a Conferência de Berlim à luz da geografia. Quer dizer, o título ele já é bem elucidativo no sentido de falar que o resumo expandido se trata de falar sobre como que se deu esse processo de roedura do continente africano, que na realidade ele tem a ver com a conferência que aconteceu em Berlim entre 1884 a 1885. E o objetivo, no caso do trabalho em si, é abordar como que se deu esse processo de roedura, qual foi o papel das nações imperialistas e como que, digamos assim, os povos africanos receberam, no caso, é, quais foram as consequências deste processo de roedura. E o objetivo, é claro, é abordar, certo? De forma didática, como que os países europeus, através, no caso, da imposição, do autoritarismo, simplesmente sem consultar os povos africanos, decidiram o o que aconteceria com esses continentes, como eles iriam, no caso, extrair os recursos de lá, né? Enfim, eles desrespeitaram as leis. E sobre os materiais e métodos, bom, os materiais utilizados a fim de, no caso, desenvolver o resumo expandido, bom, o primeiro material foi um levantamento bibliográfico, e, inclusive utilizou-se uma autora muito famosa na área de geografia, que é a Leila Maria Hernandes, que tem um livro chamado A África na Sala de Aula, no qual ela vai falar mais ou menos como que os europeus, no caso, a partir do século XIX, certo? Começaram de fato a explorar e conquistar, no caso, os povos africanos, desrespeitando-os, inclusive, né, as suas culturas, suas tradições não foram levadas em consideração, uma vez que os europeus, com o falso pretexto de, olha só, vamos civilizar esses povos africanos, porque na realidade eles estão em um estágio inferior, eles tinham, digamos assim, esse pretexto de trazer desenvolvimento, ao mesmo tempo menosprezando os povos, no caso, africanos, e aí que se deu, no caso, um processo que, inclusive, nós podemos perceber as consequências até hoje, né? Porque havia na África, a princípio, no início do século XIX, inúmeros recursos naturais, certo? Ouro, trigo, diamantes, borracha. E os europeus, no caso, quando e aí nós já estamos falando aqui dos resultados e discussões, quando os europeus, né, uma vez que na América estava havendo um processo de emancipação, como se vê, por exemplo, o Brasil, que se tornou independente em 1822, a Argentina, a Venezuela, né, que tiveram que conquistar, né, no caso, a sua independência, expulsando, no caso, os espanhóis. E no final das contas, o que nós vamos perceber? Que o processo de roedura ele está vinculado à Conferência de Berlim, porque foi nessa conferência em que a Grã-Bretanha, Itália, Alemanha, Bélgica, né, inclusive os Estados Unidos, se reuniram a fim de discutir como que eles iriam repartir, no caso, né, o continente africano. Então, nós percebemos que houve um desrespeito total por parte, né, dos europeus em relação aos africanos, porque ninguém quis saber de respeitar as tradições, as culturas dos povos africanos. Havia, na realidade, um interesse econômico,
por detrás, no caso das conferências, né? Inclusive, os povos africanos, a partir do século XX, quando tentaram se libertar, o que nós percebemos? Houve, no caso, uma resistência por parte dos europeus, e muitos povos tiveram, né, que lutar bravamente, resistir, certo? Enfim, inclusive somente a Libéria e a Etiópia foram países que não foram conquistados por esses europeus, né? Inclusive, o processo de roedura, olha só, de forma didática, o que ele significa? Que os europeus, né, eles foram chegando pelas beiradas das zonas litorâneas até penetrar, por exemplo, no interior. Enfim, inclusive as fronteiras que foram estabelecidas, elas não levaram em conta, por exemplo, os conflitos étnico-raciais, as tradições, os povos que estavam em conflito, né, lá na África, e inclusive havia um pretexto de nós vamos aqui, né, dividir as terras dos africanos a fim de ajudá-los a se desenvolver, enfim, mas no final das contas, né, as nações europeias, as nações imperialistas, ou seja, aquelas que tentavam se expandir, explorar, controlar, elas na realidade tinham esse interesse econômico, inclusive brutal, né? Enfim, e por fim, em relação às nossas considerações finais, nós vimos que houve, no caso, um desrespeito em relação às, às nações africanas, os povos que ali estavam, que foram, no caso, explorados, certo? Não tiveram suas tradições respeitadas. Enfim, inclusive, nessas conferências que ocorreram lá em Berlim, entre 1884 e 1885, as nações europeias foram lá, né, discutir, dividir, né, a África. Por exemplo, a Grã-Bretanha ela ficou com a parte da África do Sul, a Bélgica ficou com o Congo. E eis a questão, alguém perguntou para os povos africanos se eles queriam, no caso, essa divisão? Não. Então, o nosso trabalho, ele tem, né, essa questão, né, de falar de maneira didática que o processo de ruptura ele foi decidido nas conferências de Berlim, em que as nações europeias sentaram, discutiram aí durante quase 2 anos como que na realidade se daria esse processo de divisão das terras africanas, e nós temos aí, né, digamos assim, uma conferência cujos resultados podem se sentir até hoje. Enfim, e as nossas referências bibliográficas são, né, Leila Maria Hernandes, né, cujo título do livro diz respeito à África na sala de aula, né, Demétrio Magnoli, né, o que é geopolítica, porque a geopolítica ela está relacionada a essa questão de conquistas, né? Sem os geógrafos para explorar os recursos, né, os territórios africanos, jamais as nações imperialistas iriam ter noção das riquezas que estavam guardadas lá, né, no continente africano. E por fim, né, pena forte, a África, horizontes e desafios no século XXI, né? Então, eis os nossos materiais bibliográficos, né, e eu espero que todos tenham compreendido. Até mais, turma!